Nesse vídeo, a gente vai ver alguns exemplos de problemas de modelagem usando integrais definidas. Não vai ter nenhuma novidade nesse vídeo, então em todos os exemplos seria legal você pausar o vídeo, tentar fazer e depois assistir a resolução. Aqui nesse primeiro, a gente tem um objeto se movendo em linha reta, com velocidade dada por essa função, e o que a gente quer é a distância percorrida pelo objeto entre os instantes t igual a 1 e t igual a 6. Como eu falei, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e assiste a resolução. Podemos fazer? Tem duas maneiras de fazer, Se foi dada a velocidade e eu quero a distância, já que a velocidade é a derivada da distância, se eu integrar a velocidade, eu chego de volta na distância e aí eu acho a função d de t, eu calculo em 1, calculo em 6 e diminuo uma da outra. Fazer isso é a mesma coisa que fazer a integral definida da velocidade entre 1 e 6. Ou seja, a distância procurada, que eu vou chamar de d, é a integral de 1 até 6 de v de t. Ou seja, a integral de 1 até 6 de 3t ao quadrado mais 4t mais 6. Essa integral é fácil de fazer, a integral de 3t ao quadrado dá 3t ao cubo sobre 3, vou escrever t ao cubo. Integral de 4t, 4t ao quadrado sobre 2, ou seja, 2t ao quadrado. Integral de 6, com respeito a t, 6t. De 1 a 6. Vou botar aqui para baixo. Quando t é igual a 6, eu estou com 6 ao cubo. Quanto é 6 ao cubo? 6 vezes 6, 36. Sei lá, deixa eu escrever 6 vezes 36. Depois a gente pensa nisso. Mais 2t ao quadrado. 2 vezes 36. Mais 6 vezes 6, 36. Menos, quando t é igual a 1, 1 ao cubo. Mais 2 vezes 1 ao quadrado. Mais 6 vezes 1. Aqui eu estou com 6 mais 2 mais 1 vezes 36. 6, 7, 8, 9 vezes 36. Acho que não vai ter escapatória, eu vou ter que fazer essa conta. 6, 7, 8, 9. 9 vezes 36 menos 9 vezes 1 dá 9 vezes 35. Rapaz, vou ter que fazer a conta. Só que eu estou com preguiça, então eu vou fazer assim. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 5, 45. Agora é uma conta de somar, isso aí eu sei fazer mais fácil. 7 mais 4, 11. 315. Então, a distância percorrida por esse meu objeto, dado com essa velocidade, entre 1 e 6, é 315. Qual a unidade? Sei lá, porque não foi dada a unidade, Digamos, se fosse quilômetros por hora, seria 315 quilômetros. Aqui nesse segundo exemplo, a gente sabe que a água vaza de um tanque furado a uma taxa de 6 raiz de t litros por hora. E o que a gente quer é a quantidade de água que vazou do tanque durante a primeira hora. Esse exercício é bem parecido com o anterior, então tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e assiste a resolução. Podemos fazer? Então vamos lá. Se essa é a taxa com que a água está vazando, isso aqui é a derivada, A derivada da quantidade, digamos assim. Então, essa é a taxa de variação instantânea, ou seja, é a derivada. Então, o que a gente tem digamos que R', R não é uma boa, sei lá, A de água. A' de T é 6 menos raiz de T. Foi dada até a unidade aqui, E a gente quer saber quanto está vazando, quanto que vazou, durante a primeira hora. A primeira hora é de 0 a 1, Começou a vazar no instante 0, e foi vazando até completar essa primeira hora, esse t igual a 1. Então, vamos lá. A quantidade de água, digamos que vazou, ai, que difícil botar A maiúsculo. Integral de 0 a 1 desse a' de t. Ou seja, a integral de 0 a 1 de 6 menos raiz de t. Esse a' é a velocidade com que a água está vazando. Por isso que eu falei que é parecido com o anterior. E agora eu caí numa integral que eu sei resolver, Deixa eu só lembrar que esse raiz de t, já escrever como t
elevado a meio. Integral de 6, 6t. Integral de t elevado a meio, t elevado a meio mais 1, que é 3 meios, sobre meio mais 1. Vamos ajeitar isso um pouquinho para eu poder fazer a conta. Dividir por 3 meios é multiplicar por 2 terços. T elevado a 3 meios é raiz quadrada de t ao cubo, que eu quero avaliar entre 0 e 1. Então, em t igual a 1, eu estou com 6 menos 2 terços de raiz de 1. Com t igual a 0, eu estou com 6 vezes 0 menos 2 terços de 0. Então, no final das contas, é 6 menos 2 terços. Que é quanto? 3 vezes 6, 18, menos 2, 16 terços de 1 litro. E pronto. Nesse terceiro exemplo, a gente está com uma indústria que produz e vende um certo produto com um lucro dado por essa função quando ela produz X toneladas do produto. A gente sabe que a produção não é sempre igual, mas ela flutua entre 200 e 400 toneladas por mês. E o que a gente quer é saber o lucro médio mensal dessa indústria. Então, aqui é um exemplo de aplicação, digamos, de valor médio, né? O que a gente quer, na verdade, é o valor médio dessa função lucro quando x está entre 200 e 400. Então, vou chamar de LM, vai ser 1 sobre 400 menos 200, que é o tamanho do meu intervalo, integral de 200 até 400, dessa função L de x, né? Isso é o número que a gente está procurando. Então, vamos lá. 4 menos 2, 2, 1 sobre 200, integral de 200 até 400 da minha função, deixa eu escrever ela aqui, 50x, 0,1x ao quadrado, mais 10. Então, 1 sobre 200, integral de 50x, 50x ao quadrado sobre 2, deixa eu já escrever 25x ao quadrado, menos 0,1x ao cubo sobre 3, não tem escapatória, mais 10x, que eu quero avaliar. Usei a coisa errada, eu botei parênteses, era para ser colchete. Que eu quero avaliar entre 200 e 400. Agora é só fazer conta. Então, 1 sobre 200. Avaliando isso aqui em 400, eu estou com 25.400 ao quadrado. Menos 0,1 400 ao cubo sobre 3. Mais 10 vezes 400. Vou botar um parentesão aqui. Menos a mesma coisa, só que para 200. Então, 25 vezes 200 ao quadrado, 0,1, deixa eu botar uns parênteses que é para eu não me confundir, vezes 200 ao cubo sobre 3, 10 vezes 200. 1 sobre 200. 4 ao quadrado, 16. Deixa eu botar assim, 10 a 1, 2, 3, 4. 0,1 sobre 3, 4 ao cubo, 16 vezes 4 dá 32, 64. 10 a 1, 2 vezes 3, 6. Mais 4, 10 a 1, 2, 3. Né? Vamos usar uma anotação que facilita a nossa vida. Mesma coisa aqui. 25 vezes 4 vezes 10 ao quadrado, 0,1 vezes 2 ao cubo, 8 vezes 10 a 6, 10 ao quadrado não, 10 a quarta, perdão. Mais 2 vezes 10 ao cubo. Todo mundo aqui está
é dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Deixa eu já tirar esse 10 ao quadrado. Então, vou já botar desse jeito, né? O que eu estou fazendo é cortar isso daqui com aqui vai ficar 2, com aqui vai ficar 4, com aqui vai ficar 1, mesma coisa aqui. Certo? Facilitar um pouquinho. Então, eu estou com 25 vezes 16, 50 vezes 8, 100 vezes 4. Então, aqui tem 0, aqui tem, vai ficar 10 ao cubo, 64 sobre 3, 10 ao cubo, mais 4. Mesma coisa aqui, né? 25 vezes 4 é 100, vezes 10 ao quadrado, menos 8 sobre 3 vezes 10 ao cubo, mais 2. Está melhorando um pouquinho a minha vida. Eu quero juntar os termos de mesmo grau aqui. 400 menos 100 dá 300, vezes 10 ao quadrado. Aqui, 64 mais 8, 64 menos 8 vai dar 56. 4 menos 2, 2. E aí, terminando essa contalheira horrorosa, né, juntei os termos de mesmo grau aqui, aí dividi todo mundo por 2, fiz a conta aproximada, a gente chegou que o lucro médio da empresa é de 5.667 dinheiros. Não tem lá a unidade monetária, mas, enfim, dinheiros. Nesse quarto e último exemplo, a gente está numa situação em que uma solução salina é despejada num tanque a uma taxa constante. Então, a concentração de sal na água é dada por essa função em gramas por litro após T minutos de eu começar a despejar a solução. E o que a gente quer é a concentração média de sal entre os instantes T igual a 0 e T igual a 100. De novo, é um exemplo de aplicação daquela fórmula do valor médio que a gente obteve. O que eu quero calcular é o valor médio dessa função entre T igual a 0 e T igual a 100. Assim, esqueci de um dado importante. É dado que o logaritmo natural do logaritmo neperiano de 3 meios é aproximadamente 0,4. Então, o que a gente quer é uma aproximação para a concentração média de sal entre os instantes T igual a 0 e T igual a 100. Então, como nos outros exemplos, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer, depois assiste a resolução. Pausou? Podemos fazer? Então, vamos lá. A concentração que a gente quer é uma concentração média, né? Ou seja, o que a gente quer é o valor médio dessa função. Então, o que a gente está procurando é o valor médio da função C para T entre 0 e 100. Né? De acordo com a nossa fórmula, é isso aqui, 1 sobre o tamanho do intervalo, que é 100 menos 0, integral de 0 a 100, da minha função que dá a concentração. E agora é só resolver essa integral. Então, repetir do lado de cá a função que a gente quer integrar, 30t sobre 200 mais t. Para eu integrar isso daqui, eu vou ter que fazer uma mudançazinha de variáveis, né? Eu vou tomar como u 200 mais t, de modo que o du é derivada disso daqui, que é um dt, né? Fazendo a minha mudança de variáveis. E para eu substituir esse t aqui, eu vejo que o t é u menos 200. Então, a minha integral indefinida, integral de 30t sobre 200 mais t, dt, fica 30t, então 30 u menos 200 sobre u dt, perdão. O meu dt virou du, né? dt igual a du. 30 vezes u sobre u, 30. 30 vezes 200 vai dar 6.000 sobre u du. Isso é o que a gente quer integrar e agora ficou fácil. Porque integral de 30 com respeito a u é 30u. Integral de 600 sobre u é... 6.000 ln de u mais c. O meu u é 200 mais t. Então, eu estou com 30, que multiplica 200 mais t, menos 6.000 ln de 200 mais t.
3 vezes 2, 6. 1, 2, 3 zeros. Mais 30t, menos 6, 1, 2, 3, ln de 200 mais t, mais c. Aqui tem essa constante C1000, 6.000, perdão, junto com essa constante C, né? Eu posso juntar essas duas coisas e simplesmente escrever como 30t menos 6.000 ln de 200 mais t. Mais uma constante, né? Vou chamar essa constante de cetil. Aqui eu tomei cetil como se fosse 6.000 mais c. Né? O ponto dessa constante de integração é uma constante que eu não conheço, uma constante indeterminada, somada com 6.000, continua uma constante indeterminada. Eu pude fazer isso porque aqui 6.000 é uma constante, então ela foi englobada pela minha constante c. A rigor, eu não precisava nem escrever esse cetil aqui, né? Podia botar c mesmo, tanto faz. Bom, então esse é o a nossa integral indefinida, só falta agora calcular os meus limites de integração. Então, o meu CM, tá dando para ver, tá? É 1 sobre 100, né? Que era o tamanho do meu intervalo. Avaliar isso daí, 30t, menos 6.000 ln de 200 mais t, que eu quero avaliar entre 0 e 100. Tá aí a conta que a gente tem que fazer agora. 1 sobre 100. Quando t é igual a 100, eu estou com 30 vezes 100, menos 6, 1, 2, 3, 6.000 ln de 200 mais 100, menos 30 vezes 0, menos 6.000 ln de 200 mais 0. Ou seja, 1 sobre 100, 30 vezes 100, deixa eu botar assim, 3.000, menos 6.000, ln de 300, mas eu botei o menos aqui. Então, menos ln, de 200, certo? 1 sobre 100, 3.000, menos 6.000. Eu devia logo ter cortado esse 100 com essas coisas aqui, mas tudo bem. Aí eu lembro que ln de A menos ln de B é ln de A sobre B. Deixa eu cortar logo esse 100 aqui, né? Então eu vou ficar com 30 menos 60 ln 300 sobre 200. Ups, troquei as bolas aqui. 3 meios. ln de 3 meios foi aquela quantidade que foi dada, né? Então, aqui deixa eu botar logo deixa eu botar para cá. Aproximadamente 30 menos 60 ln de 3 meios, que foi dito que era aproximadamente 0,4. Então, aqui eu estou com 30 menos 6 vezes 4, 24, certo? Ou seja, aproximadamente 6. O quê? Qual era a minha pergunta original? Cadê aqui o meu papel? Minha pergunta original era a concentração média de sal na água em gramas por litro. Então, é 6 gramas, tá aparecendo? Não, 6 gramas por litro. Ou seja, a concentração média de sal na água nesse tanque, onde está sendo despejada aquela solução salina, é de 6 gramas por litro entre os instantes t igual a 0, onde eu comecei a despejar, e t igual a 100 minutos. Nosso próximo tópico de estudo são as integrais impróprias. Antes da gente entrar exatamente nesse assunto, vamos ver no próximo vídeo, vamos relembrar um pouquinho sobre limites no infinito.